Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para o 29º domingo do tempo comum do ano C. A leitura deste domingo se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo de 8 até o versículo 13, que diz assim: Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel e Rafidim. Moisés disse a Josué: Escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Ur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse, e Arão e Ur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente ao fio de espada. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura, comumente ela aparece como lá no Antigo Testamento. Antes de começar, de fato, o nosso estudo, eu quero lembrar para vocês de um detalhe, Quem se tornar membro aqui do canal até o meio-dia do dia 16 de outubro de 2022 vai concorrer a este livro sobre o Antigo Testamento de Jean-Louis Scar. Um livro bem interessante para trazer muitas compreensões sobre o Antigo Testamento. E para você poder concorrer, você precisa se tornar membro aqui do canal. Clica nesse botão Seja Membro, tem duas opções. Quem escolher a mais cara, acaba também tendo um estudo do Catecismo da Igreja Católica aqui dentro. E nesse ensejo eu quero, dar as boas-vindas a Marcos Aurélio Souza Facundo, ele que agora também se tornou membro aqui do canal. Meu irmão, que Deus te abençoe, tá bom? Então você quer concorrer? Corre e torne-se membro até o dia 16 de outubro. Mas vamos lá para a leitura. Amados irmãos e irmãs, o versículo 8 fala que esse povo, que o povo de Israel está ali combatendo, é chamado de amalecitas, Ou até alguns vão traduzir como amalequitas, por causa do nome Amaleque. Mas que povo era esse? Então, a primeira coisa que eu quero explicar para você é que esse povo, segundo alguns vão dizer, eles guerreavam pelo simples prazer de serem violentos. Eles matavam por prazer, saqueavam tudo. Eles eram nômades e eles ali viviam a perambular pelo deserto, especialmente entre Canaã e o Egito. Por esse motivo que o povo de Deus, que estava saindo do Egito até a terra prometida, que era Canaã, acaba encontrando eles. E aí, eles geralmente são mencionados na Bíblia junto com outros povos. Por exemplo, os Moabitas, os Midianitas, os Amonitas. E dentro do estudo bíblico, o sentido teológico dos amalecitas é que, na verdade, eles seriam os inimigos de Israel. Então, sempre que você vê uma leitura falando amalecitas, lembre na sua cabeça que ele se refere ali aos inimigos de Israel. E é interessante que a tribo de curiosidade, lá em Gênesis capítulo 36, versículo 12, versículo 16, liga os amalecitas à descendência de Esaú, um dos filhos de Jacó. Então, a gente percebe que eles são parentes do povo de Israel, porém, embora sendo inimigos. Então, o que acontece? Aqui diz que esses amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Essa cidade Rafidim, ou alguns traduzem como Refidim, seria um lugar incerto. A gente não tem muita referência sobre esse lugar. Mas aqui diz que Moisés diz a Josué algumas coisas. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a figura de Moisés e a figura de Josué. Moisés era o líder daquele povo. Então ele representa justamente essa liderança que o próprio Deus coloca na frente das pessoas. Enquanto Josué, ele se torna o sucessor de Moisés. Ele vai ser quase que um líder mais no âmbito político da coisa, político-militar. Ele vai ser o sucessor de Moisés, e Josué pode observar que uma grande característica que ele tem é a obediência. Nós podemos refletir aqui a grande importância de obedecer aos líderes, aqueles que Deus colocou à frente do projeto. Não é à toa que quando Moisés diz aquilo que é para fazer, no versículo 10, Josué de fato cumpre. E o que diz aqui no versículo 9, que é o que Moisés fala a Josué? Ele vai dizer assim: escolhe alguns homens e vai combater contra eles. E ele diz que vai estar de pé no alto com a vara de Deus na mão. Essa vara de Deus na mão é sempre interpretada pelos padres da igreja como uma figura da cruz. Porque Moisés ergue, e quando ele está com essa ara erguida, é que se vence os inimigos. Então os padres da igreja sempre enxergaram nessa vara de Moisés, nesse texto,
a simbologia da cruz de Cristo, porque é pela cruz de Cristo que o pecado, o demônio, a morte é vencida. Ademais, também, sempre se enxerga, né, nesse gesto de Moisés a imagem do próprio Cristo. Ele que é mediador, ele que intercede por nós ao Pai. Mas aí vamos continuar. Aqui vai dizer que subiram ao topo da colina não apenas Moisés, como subiu Arão e subiu Ur. Arão era um sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal. Ur, nós não temos muita referência bíblica, mas ele seria provavelmente um ajudante de Arão. Então nós vemos aqui o poder religioso que está junto a Moisés. Moisés não se encontra, na verdade, sozinho, né? Podemos pensar em Arão e em Ur representando claramente a parte espiritual diante dessa batalha, não é? Daquela batalha que aquele povo está realmente enfrentando. E aí, o texto vai dizer muito claramente que Moisés estava de braço erguido, ele começa a cansar, quando ele baixa os braços o povo perde, quando ele levanta o povo ganha, e aí começa então Arão e Ur a sustentar Moisés. Claro que a principal referência dessa leitura é sobre a oração. Ou seja, nós precisamos compreender a importância da insistência, da perseverança, da oração e mais ainda da intercessão, porque Arão e Ur eles foram literalmente intercessores da pessoa de Moisés. Como também o próprio Moisés foi um grande intercessor diante daquela vitória. Agora, eu quero chamar a atenção para você entender por que eu estou falando intercessor. Porque não é graças a Moisés, não é graças a Ur, não é graças a Arão ou até mesmo a Josué que a vitória é feita. É graças a Deus. Na verdade, quem é o agente principal de toda essa situação aqui é Deus. Não é à toa que Moisés está com a vara de Deus na mão. Eu quero chamar a atenção porque eu estou falando sobre isso. É porque se nós pegarmos o Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos dizer algumas coisas bem interessantes. Lá no parágrafo, por exemplo, 285, ele vai falar de uma heresia que surge sobre a história da criação. Ele vai dizer que essa heresia, uma das heresias diz assim, que o mundo foi feito por Deus, mas a exemplo de um relojoeiro, que fez uma vez o serviço e abandonou ele a si mesmo. Muita gente acha que Deus é aquele que criou o mundo um dia, mesmo criando um mundo bom, mas parece que ele faz como um relógio, que cria o relógio e deixa o relógio lá virando sozinho. E o Catecismo, para combater essa heresia, vai dizer o seguinte no parágrafo 301. Com a criação, Deus não abandona sua criatura a ela mesma. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta a todo instante no ser. Dá-lhe o dom de agir e a conduz ao seu termo. Reconhecer esta dependência completa em relação ao Criador é uma fonte de sabedoria e liberdade, alegria e confiança. Por que eu estou falando sobre isso? Olhar para essa primeira leitura é lembrar que Deus ele sustenta a criação. Deus nos criou para Ele e Ele nos mantém firmes. É Ele quem guerreia por nós. É Ele quem nos concede a vitória. Por isso, como o próprio Catecismo diz, reconhecer essa dependência do nosso Deus que nos criou gera em nosso coração tanto alegria como confiança. Ele mantém, Ele sustenta, Ele não nos desampara. Da mesma forma como diante dessa guerra, aquele povo não ficou abandonado, colocamos também no nosso coração que Deus não nos abandona. Nas nossas orações, que são esses levantar de varas, na oração da igreja, que se une com uma grande intercessora em cada Santa Missa, que nós rezamos juntos, nós precisamos lembrar que Deus nos ouve. Assim como o povo de Israel acaba vencendo os amalequitas, ou amalecitas, como você quiser chamar, nós também temos muitos amalecitas para vencer a nossa vida. Mas lembremos sempre, é Deus quem vence, é Deus quem guerreia, é Deus quem nos concede a vitória. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo aqui nos próximos vídeos do canal. Que Deus te abençoe.